paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que estão me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês é o pastor Júlio Souza. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Queridos e amados irmãos, neste momento eu quero relatar para os irmãos um pouquinho do testemunho da minha vida quando assim eu retornei para o Senhor Jesus. Quero contar um pouquinho o que passei na minha vida quando estive distante da presença de Deus. Mas antes disso, meus queridos e amados irmãos, eu quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada, que está registrado no livro de Salmo 37 e no capítulo 5, quando o salmista Davi disse assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará por ti. Amém, amados? Amados, o relato que eu quero dar da minha vida foi quando, na minha juventude. Amados, eu nasci num lar, numa família, onde meu pai e minha mãe eram pessoas que não conheciam a Deus. E ali eu nasci muito enfermo, sofrendo, oprimido pelo diabo, porque infelizmente meu pai e minha mãe pertenciam a uma terreira, isto é, eram macumbeiros. E eu já com uma idade de 1 aninho e meio, meu pai relata que, bem dizer, ele me perdeu, bem dizer, eu faltei. E foi neste momento que meu pai, ele teve a oportunidade da parte de Deus de encontrar Jesus através de um verduleiro que vendia verdura num domingo de manhã e passando em frente da casa de meu pai, ali oferecendo verdura, meu pai relatou para ele que não tinha condições de comprar porque o filho estava desenganado à beira da morte e ele estava na miséria. E aquele homem, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, pela infinita misericórdia de Deus, ele era um evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, evangelista Aristide. E esse homem falou de Jesus para meu pai. Esse homem relatou as obras de Deus para meu pai. E disse que quando meu pai quisesse ser feliz e quisesse que o filho dele tivesse saúde, chamasse ele, que ele haveria de interceder por meu pai, por mim e por a família. E Jesus haveria de fazer uma grande obra. Resultado, irmãos, passa um tempo, meu pai chama aquele homem até lá em casa, aquele homem relata o meu pai que vai e leva uma palavra de Deus baseada em São Mateus 11, 28, que ali diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele homem orou por mim, e diz o meu pai, que Jesus me recobrou a saúde, me deu libertação e fez um grande milagre na minha vida. Resultado, amados, meu pai e minha mãe saíram da terreira, abandonaram tudo e se converteram a Jesus. Mas os anos foram passando e eu, quando cheguei da idade de 12 anos, eu nunca me esqueço, 12/2/78, eu decidi, amados, baixar as águas batismais, isso é, o batismo nas águas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para cumprir com a justiça divina. Me batizei, amados, e dali, logo me batizar, nós tivemos que mudar daquele bairro que nós estávamos morando e irmos para outro bairro. E eu me lembro que eu, com aquela idade bem jovem, com 12 anos,
Ao chegar naquele bairro, não tinha igreja evangélica. Era um bairro, que estava numa situação bem precária. E a gente foi morar ali e não tinha igreja para cultuar a Deus. E o que acabou, amados? Acabou o pai se enfraquecendo, a mãe se enfraquecendo, eu não tomei mais ceia e ambos acabamos todos desviando da presença de Deus. E o que aconteceu, amados? Passa um tempo, minha mãe retorna para Macumba. Olha como o diabo engana e o que o diabo faz. Minha mãe acaba voltando para Macumba e meu pai também acaba se desviando, voltando a beber, voltando para o jogo de snooker, para o jogo de cancha de bocha e, enfim, uma família perdida, derrotada, vencida pelo inimigo. E o que aconteceu, amados? Eu, já com quase 12 para 13 anos, comecei a passar por um momento muito difícil na minha vida. Foi um momento que eu comecei a ser oprimido pelo diabo. O diabo começou a me oprimir de uma forma terrível que eu não tenho vergonha de contar para vocês aqui, meus queridos. Olha, eu sofria muito terrivelmente. Começou uma opressão diabólica na minha vida. Eu podia me deitar 5 horas da tarde, ou que fosse 6 horas, 7 horas da noite, ou até mesmo 9 da noite, mas eu não conseguia passar o meu sono da 0 hora, que é meia-noite. Quando passava da meia-noite, eu me lembro, a casa era grande, o meu quarto ficava bem distante do quarto das minhas irmãs, do meu pai, e eu me lembro, amados, que um espírito começava a me oprimir. Um espírito começava a colocar medo em mim. Um espírito começava a me atormentar a ponto que eu sentia um medo, um pavor, um desespero. Eu não tenho vergonha de dizer, podia ser o verão mais quente que fosse. Eu tinha que tapar a minha cabeça. E eu ficava só com a frestinha aberta para poder respirar. E eu me lembro que eu começava a gritar lá do meu quarto para o quarto do meu pai e minha mãe. E dizia para eles: pai, mãe, me cuida porque tem algo aqui que quer me pegar. Olha que opressão diabólica, olha que opressão maligna e satânica. Amados, e muitas vezes o meu pai trabalhava, saía 5:pouca da madrugada, minha mãe também, e muitas vezes eles tinham que sair caindo de sono, porque eu não deixava eles dormir. Amados, é triste o que eu estou contando. Quantas vezes eu tinha que levantar e ficar sentada aos pés da cama do meu pai e minha mãe, e assim mesmo acordado ali, sentado aos pés da cama, ainda eu dizia: pai, mãe, me cuida que tem algo aqui que quer me pegar. Amados, esse relato é muito forte. Eu me lembro que muitas madrugadas a mãe levantava e, macumbeira, perdida, enganada pelo diabo, ela se revoltava e dizia: vou ter que te levar na terreira para eles fazerem um trabalho na tua vida para sair esse encosto ruim. E eu dizia para ela: jamais eu coloco o meu pé dentro de uma terreira, jamais. E, amados, eu me lembro que ela comprava aqueles vidrinhos de Novagina, e eu me lembro que muitas vezes ela espirrava, acho que aquilo dava muito mais de 50 gotas, e ela dizia: agora tu vai dormir para parar de incomodar. Que nada, amados, eu tomava aquilo e era a mesma coisa que tomar água. Eu só dormia depois das 6 da manhã. Então, amados, isso foi por um período de 4 anos. 4 anos, até meia-noite eu dormia. E não só isso, amados, o que eu tenho a dizer para os irmãos. A minha mãe e meu pai saíram, minhas irmãs, mas convivi com as minhas tias lá, ajudando elas, e no outro bairro, e mais ficava eu em casa, então, com meu pai e minha mãe. E o que acontecia, amados? A minha mãe dizia: olha, eu estou indo trabalhar, o teu pai também, as comidas ficaram prontas, estão tudo nas panelas dentro da geladeira, é só pegar e esquentar e tu fica tranquilo. Amados, eu não tenho vergonha de dizer quantas vezes eu fiquei o dia com fome,
só me alimentava quando minha mãe chegava às 5h40 em casa e meu pai chegava mais tarde, claro, e aí que eu ia me alimentar, porque eu não tinha coragem de entrar dentro de casa oprimido pelo diabo com aquele espírito de medo, de pavor, de desespero na minha vida. Oh, como era triste, amados. Oh, como era desesperador, que aflição. Hoje eu contando, relatando para os irmãos aqui, me lembrando, eu posso ver, amados, como era triste, que vida desesperadora, oprimida por uma ação diabólica contra a minha vida, assim eu estava amarrado. Mas o que aconteceu, amados? Naquele bairro, como eu disse para vocês que a gente mudou, a contenda foi tanto entre meu pai e minha mãe, o diabo oprimiu tanto eles, e os dois já estavam indo para macumba, que um dia o meu pai bebeu tanto e ele começou a querer até matar a minha mãe. Por ali se acalmou, mas depois a minha mãe caiu enferma e ficou por um período de 15 dias detida sobre uma cama. Levaram ela para o médico, o traumatologista, e na época ele bateu vários raios-x e ele disse: olha, a senhora está condenada a ficar numa cadeira de roda. Pode comprar uma cadeira de roda que a senhora vai ficar numa cadeira de roda. Vê o que o diabo faz, meus amados. Mesmo minha mãe servindo ele não poupou ela, ainda colocou ela em cima de uma cama por 15 dias e segunda hora de médica numa cadeira de roda. Mas o que aconteceu? Eu nunca me esqueço que era um domingo à noite, eu estava na sala olhando televisão, desviado, e o meu pai, apavorado, desesperado, olhou para mim e disse: filho, interte a tua mãe, aí conversa com ela, porque o pai não vê outra opção. O pai vai sair procurar um pastor, uma pastora, para vir orar nesta casa, porque não tem mais jeito. E ali eu fiquei, e o meu pai saiu. E eu me lembro, amados, que eu estava na sala, daqui um pouco a minha mãe me chamou, mas eu vi que não era a voz da minha mãe. Ela falou com uma voz rouca, uma voz estranha, e ela me perguntou, quando eu cheguei na porta do quarto, ela me perguntou: cadê o teu pai? E naquela hora Deus me tocou de falar isso: mãe, o pai foi ali pegar umas folhas de laranjeira para fazer um chá para a senhora. E ela falou com aquela voz estranha, rouca, e eu olhei para os olhos dela, irmãos, estava vermelho, parecia uma tocha de fogo. E eu disse: o pai já vem, mãe. Ela disse: então tá bom. E eu me sentei na sala mais nervoso, apavorado com aquela ação da minha mãe. Passou uma meia hora, quando eu vi uma batida na porta. Olha como é que é o trabalhar de Deus, amados. Quando eu abro a porta, tinha uma missionária com guarda-pó branco, eu nunca me esqueço, aleluia. E aquela missionária, ela levantou a mão, e quando ela levantou a mão, ela disse: a paz do Senhor esteja nesta casa, aleluia. Amados, quando ela disse isso, a minha mãe, que estava entrevada na cama já 15 dias, o diabo não resistiu, pegou a minha mãe e veio com desespero, gritando. Olha só, ela não podia caminhar, e o diabo pegou o corpo da minha mãe e ela veio com desespero, gritando e dizendo que odiava aquela missionária, que o que aquela missionária queria na casa dela. Aquela missionária levantou a mão, nunca me esqueço, missionária Itamira, que o Senhor Deus já tem ela nas mãos dele. Ela levantou as mãos e disse: demônio maldito que está na vida dessa mulher, cai por terra. E ali, amados, aquele demônio caiu por terra, o corpo da minha mãe, e ela perguntou: o que tu quer na vida dessa mulher, Satanás? E o diabo falou na boca da minha mãe: eu fui pago para deixar ela entrevada, para deixá-la numa cadeira de roda, e eu fui pago para destruir essa família. Olha o que é a ação do diabo. O diabo não tem misericórdia de ninguém. E aquela mulher, eu me lembro que ela entrevistando aquele demônio, naquele mesmo momento, olha como Deus trabalha para salvar uma casa, uma família, amados. Chegou as minhas irmãs da casa das minhas tias, e vendo a minha mãe naquele desespero, caída no chão, e o diabo falando na boca dela, elas não entendiam nada, ficaram desesperadas.
E quando aquela missionária disse, em nome de Jesus, demônio, eu te ordeno, saia da vida dessa mulher. Aquele demônio saiu, a minha mãe abriu os olhos, eu nunca me esqueço, e dizia para os que estavam na volta, onde é que eu estou? O que houve comigo? O que aconteceu? E aquela missionária disse para ela, pode levantar, a senhora está liberta, Jesus já te deu a vitória. E as minhas irmãs ficaram apavoradas, eu também. E aquela missionária foi embora e disse, olha, vocês começam a frequentar a igreja, porque a situação de vocês é só Jesus para dar vitória. Amados, eu nunca me esqueço, eu já estava completando os meus 16 anos. E ali no domingo já foi meu pai, minha mãe e minhas irmãs para o culto naquela igrejinha. E começaram a frequentar aquela igrejinha onde aquela missionária pastoreava. E ali Deus começou a operar, já uniu meu pai e minha mãe, já libertou as minhas irmãs, aceitaram a Jesus por aquele ato. E eu ainda fiquei um pouco mais desviado, amados. E aquele demônio continuava me oprimindo, com medo, com pavor, com desespero. E aí a minha mãe já dizia, filho, tu precisa de Jesus. Tu viu o que a mãe passou, a maneira que a mãe estava. A mãe abandonou a macumba. A mãe arrebentou todas as guias que ela tinha lá da terreira, levou para a missionária arrebentou, destruiu com tudo. Hoje a mãe tem paz. Olha aí o teu pai que bebia. Olha aí o teu pai que queria me matar. Está liberto hoje, já está servindo a Deus, nós temos paz. Olha aí as tuas irmãs que só queriam bailes, festa, agora aceitaram Jesus. E agora são crentes. E tu, por que está assim, amados? E o diabo continuava me escravizando, endurecendo o meu coração, a ponto que eu não queria me tornar para Deus. Era um filho pródigo, né, amados? E o que aconteceu, amados irmãos? Eu conheci um irmão chamado Jocelino. E aquele irmão conheceu as minhas irmãs na igreja, a mim. E aquele irmão começou a frequentar a nossa casa. Era um irmão de muita oração, temente a Deus, um irmão que buscava muito ao Senhor. E aquele irmão pegou no meu pé. E ele começou, maninho, vamos para a igreja, maninho, vamos servir a Deus. Eu já estava me irando com aquele irmão. Eu já estava me revoltando com aquele irmão. E aquele irmão, ele era de outro ministério, e ele acabou conhecendo a igreja pentecostal Deus e Amor também, no ano de 1984. E ele começou, maninho, tu tem que ir na igreja que eu estou indo, é a igreja Deus e Amor, é uma igreja de poder, é uma igreja que o missionário Davi Miranda ora pelo rádio, lá de São Paulo, opera maravilha, opera milagre, e acontece coisa tremenda, maninho. E eu fugia dele às vezes, procurava me esconder deles às vezes, mas não adiantava, ele grudou no meu pé, e ele não largava de mim, e ele queria me levar para Jesus. E o que aconteceu, amados? No dia 19 de 4 de 84, o chamado missionário Davi Miranda tinha uma concentração marcada em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, na antiga praça, no antigo Mercadão, uma concentração ao ar livre que ele ia realizar. E esse irmãozinho Jocelino pegou o meu pé e disse, tu vamos ir, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te libertar, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Amados, eu confesso para vocês que eu tentei fugir, eu tentei escapar, eu não queria ir, né? Mas aquele irmãozinho ficou assim, ó, que não teve como eu escapar, como eu fugir de não ir naquela concentração. Ele chegou a dizer assim, eu pago até a tua passagem para ti, mas Deus vai te dar vitória. E o que aconteceu, amados? Acabei indo com ele, era o plano de Deus, era o agir de Deus na minha vida. E eu acabei indo com ele. E quando cheguei lá, amados, eu nunca me esqueço, uma multidão como eu nunca tinha visto na minha vida. E quando eu vi, chegou aquele homem de cabelo branco, guarda-pó branco. Aquele homem passou pelo meio da multidão e já foi caindo pessoa endemoniada. Oh, glória a Deus! Foi caindo pessoa endemoniada terrivelmente. E aquele homem subiu o altar, que é o palanque que tinham montado para ele. Eu nunca me esqueço, amados, a mensagem que ele leu, São Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos que vêm até vós desfalçado como ovelha,
mas no fim são lobos devoradores. Ele pregou aquela mensagem tremenda, amados, aquela mensagem tão poderosa. E ele disse, agora vamos orar para os milagres. E quando ele começou a orar, amados, ele orou e ele começou a dizer, agora levanta os paralíticos que andam, larga as muletas, saia das cadeiras de roda e comece a andar. Quem é cego enxergue, quem é mudo fala, quem é surdo ouve. Eu nunca me esqueço, amados, eu estava assim, e quando eu olhei para o lado eu vi duas mães em pranto e desespero, mas o pranto e o desespero delas não era de choro de tristeza, era de alegria, porque elas largaram as suas crianças que estavam no chão, e eu vi que elas gritavam, está andando, era paralítico, meu filhinho está andando. Amados, eu nunca me esqueço, mais de 30 pessoas paralíticas andou naquele dia, e quando o missionário fez o convite, ali eu não levantei uma mão não, meu coração se quebrou, eu levantei as duas mãos e aceitei Jesus como meu Salvador, isto é, reconciliei com Ele, com a minha idade de 16 anos, 19/4/84, e ali eu vim para casa alegre, feliz, e eu me lembro que quando eu cheguei em casa, amados, chegou a noite, eu fui deitar, dormi tranquilo, na outra noite também deitei, podia for a hora que fosse, dormir tranquilo, na outra noite também, e aí quando chegou, amados, terceiro dia, minha mãe estava na cozinha, umas 11 e pouca da manhã, escolhendo o arroz, e ela olhou para mim, filho, não está lembrado de nada? O que, mãe? Tu não te lembra que 4 anos tu me perturbava, a ponto que não podia nem dormir, gritando por um espírito de medo, que te atormentava? E agora faz 3 noites que tu dorme e tu não te queixa de mais nada. Eu disse, meu Deus, mãe, nem me lembrava. Jesus me libertou, mãe, naquela concentração do missionário Davi Miranda. E ela disse, o que tu vai fazer? Mãe, agora eu vou seguir Jesus nesta igreja pentecostal Deus e Amor, e vou fazer a obra de Deus, e vou ser um homem de Deus, um pregador do Evangelho. Amados, e fui e procurei o pastor daquela igreja, nunca me esqueço, pastor Arnaldo. Procurei, falei com ele, e com a idade de 16 anos, eu entrei na comunhão da igreja, e com 17 anos de idade, eu já era obreiro da igreja. Então, amados, a minha vida se tornou uma bênção, meu pai e minha mãe se tornaram uma bênção, minhas irmãs se tornaram uma bênção, e acabou todos vindo para a igreja Deus e Amor, pelos feitos maravilhosos e gloriosos que Jesus fez na vida de todos eles no decorrer do tempo. Então, amados, hoje já vai para 37 anos que eu já estou, bem dizer, na igreja pentecostal Deus e Amor. E com esse meu testemunho eu quero dizer para você que talvez sofre de medo, de pavor, de desespero, de aflição, com depressão, escravizado pelo diabo. Eu quero dizer para vocês que Jesus tem a libertação, que Jesus tem a mudança, que Jesus tem a transformação para você, a qual eu parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, mas em Jesus eu encontrei a solução, a libertação, a vitória, e de um jovem oprimido se tornou um jovem liberto. E de um filho pródigo voltei para o Senhor, e a minha vida tem sido só vitória e tem sido só bênção. Então, meus amados, esse é um testemunho verídico, verdadeiro, maravilhoso, de uma obra do Senhor Jesus na minha vida, do que Ele realizou. E eu tenho certeza que Ele pode mudar a tua vida, a tua história, a tua situação, não importando o problema que for, não importando a opressão maligna que for, o que importa é que Jesus te dá vitória. Amém, amados? Esse foi o meu testemunho, esse foi o meu relato, que possa servir de edificação para você, porque na minha vida, na minha casa, se cumpriu o Atos 16:31, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. A minha mãe foi liberta, meu pai foi liberto, minhas irmãs e eu também, e essa família se tornou salva pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então creia, chega a solução na tua casa, na tua vida, pela obra do Espírito Santo agora. Eu quero realizar uma oração em seu favor neste momento. Inclina aí a sua cabeça e feche os olhos. Amado Deus, amado Pai, aí está o relato do meu testemunho,
da obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Meu Deus, opera grandemente na vida desta pessoa, dê a bênção, dê a libertação, e que esta pessoa possa encontrar contigo, meu Pai, como eu e minha família encontramos, e ter a libertação e a vitória e o milagre da tua parte, seja em qualquer área, o Senhor lhe dê a vitória. Repreenda todo o mal, todas as obras malignas, sela esta pessoa com o teu milagre, e Pai, que realize-se as tuas bênçãos na vida dessa pessoa, para que o teu nome seja glorificado através da tua operação maravilhosa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, com esse testemunho maravilhoso e edificante, eu creio que a bênção de Deus já chegou na tua vida. Então, amados, neste momento, eu quero me despedir de todos os amados e queridos irmãos, dizendo para você que fique aqui no meu canal do YouTube. O meu link é Júlio Evangelista do Brasil. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né? Venha visitar o meu canal, porque tem bênçãos e bênçãos de Deus para a tua vida aqui. Então, neste momento, eu me despeço de todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus vos abençoe. Amém e amém.